Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos debater sobre a série Round 6, um novo sucesso da Netflix, batendo recordes no mundo inteiro. Já estreou algumas semanas atrás, só que a gente, como estava com muita pauta em cima, então a gente conseguiu encaixar ela nessa semana aqui para conversar. Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes. Todos os nossos episódios estão disponíveis para ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de podcast que você tenha em seu celular. E caso queira mandar um comentário, crítica, sugestão para nós, você pode enviar no e-mail contato@nerddebate.com. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa. Estamos aqui com Denison Ghiseline. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Que bom ver que a Coreia está chamando a atenção do mundo de novo, depois do Psy e depois de Parasite. Janúncio Neto. Olá pessoal, vamos agora para mais um debate sobre um conteúdo coreano que vem surpreendendo muita gente. E Marcelo Soares do Whatever. Battle Royale fez primeiro. E o autor confessa, né? E ele diz que as principais influências que ele teve foi Battle Royale e um outro mangá que tem. Que foram as duas principais influências que ele teve para Round 6, né? Engraçado que Round 6 já bateu o recorde, né? A Netflix tem uma forma de contar diferente de outras plataformas. Ela tem a forma dela de contar quando a série faz sucesso, né? Ou não. E eles contabilizam de acordo com quantas pessoas assistem a série nos primeiros 28 dias de lançamento, certo? Esse é o cálculo que a Netflix faz. E a série já virou a número 1 no mundo. Já se tornou a série mais vista no mundo, assistida por 111 milhões de contas ou lares. É um cálculo que eles fazem lá para definir o que algo bate esse recorde ou não. Então superou a anterior, que era Bridgerton, que foi assistida por 82 milhões de pessoas de contas nos seus primeiros 28 dias no ar, e passou outras aí também. Stranger Things, The Witcher, Gambito da Rainha, La Casa de Papel, tem um monte de outras na lista aí, mas Round 6 realmente, em menos de um mês, surpreendeu bastante a galera, né? Outra coisa aí também doida é que tem muitas crianças assistindo a série, e ele definitivamente não é uma série para criança, né? Tem classificação indicativa justamente para isso, mas tem pais que permitem que crianças assistam isso, o que é um absurdo, né? Você tem que também estar de olho. Essas coisas que prejudica que prejudica essa questão de tanto de animação quanto de séries, etc. O pessoal acha que porque tem uma boneca lá e tem uns joguinhos de criança, a criança pode assistir. Ou então, porque a animação, se é desenho, se é animação, é para criança, então deixa ela assistir. Não é, gente. Isso aí prejudica muito o próprio mercado em si, né? Porque dá uma questão negativa por causa dessas coisas. Aquele famoso caso do cara que foi com o filho ver o filme do ursinho. Que é ursinho, né? Pra criança. Sim. E onde chegou lá era o ursinho do Seth Rogen, né? O Ted. Que não é pra criança. Enfim. E tinha classificação indicativa mostrando que não era. E aí você vê que, assim, eu não sei se esse fenômeno de criança assistindo é exclusivo do Brasil ou se está se repetindo além do Brasil. Mas aí também é aquela coisa, né? Aí ninguém pode dizer que a culpa é da plataforma, né? Ninguém pode chegar a dizer a culpa é da Netflix, a culpa é do diretor, do produtor da série. A galera não tem culpa nenhuma. Inclusive a plataforma ela tem um sistema de controle parental, né, cara? O pai pode botar lá para limitar de acordo com a classificação indicativa e a criança não vai ver, né? Mas provavelmente os pais não estão fazendo isso porque... E ainda tem um detalhe, né? Que mesmo que a criança veja escondido, fica lá no histórico. Eu vi que é um fenômeno mais brasileiro mesmo, Janus. Tanto é que são muitas escolas que estão noticiando que... Que é Brasil. Inclusive tem escola dando notícia errônea, né?
assim, deixando a série ainda pior para ver se choca mais os pais. Inclusive você me mostrou uma vez um anúncio de uma escola dizendo que na série tinha pedofilia. De bicho, só aparece uma criança na série e ela só aparece no máximo até o 3º episódio. Só. Que é a filha do protagonista. Somente. Não tem nada. Nem se você forçar muito a barra pra você dizer que tenha algo que nem indiretamente lembre em pedofilia. É porque aí entra na lógica fake news brasileira atual, né? Tipo, tudo se torna quer chocar. Um grande exagero. Não, vamos deixar que a coisa é muito ruim pra ver se os pais se tocam. Porque e ainda tem isso, né? Se o pai deixou ver antes e o filho tá comentando na escola e ele recebe um comunicado desse, ele não vai dar a mínima. Porque ele já deixou o filho ver. O criador mesmo, o Kwang Dong-hyuk, afirmou estar surpreso por crianças e adolescentes estarem assistindo a produção da Netflix. Ele disse o seguinte: não estou em nenhuma rede social, então nem pensei na possibilidade de crianças estarem assistindo por essas mídias. Essa obra não é para elas. Estou perplexo que crianças estejam vendo. Espero que os pais e professores ao redor do mundo sejam prudentes para que elas não sejam expostas a esse tipo de conteúdo. Mas, se já viram, espero que os adultos os ajudem a entender o significado do que está por trás dela. Porque está do trás da tela. Torço para que haja boas conversas. Foi o que ele disse. Porque está viralizando muito no TikTok, por exemplo, coisas de batatinha frita, 1, 2, 3, essas coisas. Isso que pega, né, cara? Isso que foda o negócio, porque a série começa a ficar muito famosa, né, e todo mundo assistindo, e começa a ter produção de conteúdo sobre ela, e aí começa a ter produção de conteúdo com filtro no Instagram, filtro no TikTok, filtro não sei aonde, e aí a gente fazendo brincadeira, e ela trabalha exatamente uma linguagem infantil, por mais que, tipo, tem uma carga irônica na história, mas tem, né? Enfim, brasileiro a gente sabe que brasileiros não ligam pra nada dessas coisas, né? E aí, tipo, tem a bonequinha, tem a imagem do pessoal com a roupinha colorida, tem um negócio com as máscaras e tal. Então, tipo, chama a atenção de uma criança, né? Tipo, pô, que é isso? É uma brincadeira, tá? Não sei o que. Eu brinco com batatinha, não é batatinha frita 1, 2, 3, provavelmente aqui no Brasil não é tão difundido desse jeito, pode ter outros nomes, enfim, mas, eu vou brincar e tal. Isso interessa, né? Mas é claro, né? A criança não vai entender da vida da metade do que tá ali, só vai ver a violência, né? E aí, adolescente eu nem falo tanto, porque tem muito que adolescente que gosta, né? De violência, né? Mas criança mesmo é triste. E o pior que você vê na maioria das vezes, o que eu tava percebendo, porque eu só fui ver depois que, assim, eu não vi na primeira semana, não vi na segunda semana, se eu não me engano, eu vi semana passada. Antes mesmo de Luiz marcar a pauta, eu já tinha visto. E o que eu percebi é que muitas pessoas comentam o Oba-Oba em cima da primeira camada da história, que é o Battle Royale propriamente dito, né? Que é a morte, o jogo mortal básico, que é como você falou, né? Que aquilo começa lá, é Battle Royale, tanto é que o quadrinho original deu nome ao gênero, Battle Royale. Tanto é que nos games é um gênero existente, né? O Battle Royale. Eu tava até vendo o pessoal falando vi alguns vídeos de youtubers e tudo, o pessoal falando do termo death game, né? Jogos de morte, né? Que é exatamente, o Battle Royale foi o que iniciou, eu falei isso no início que o Battle Royale foi o primeiro, porque é de fato, né? A experiência é o que inspirou todos esses outros jogos, ou todos esses outros trabalhos. E Battle Royale tinha um negócio, né? Battle Royale ele era adolescente mesmo, né? Tipo, os personagens eram adolescentes, tinha toda aquela coisa de uniformezinho meio que de escola e tal. Tinha todo aquele elemento, né? Só que aqui ele não vingou, digamos assim, numa época diferente aqui no Brasil, né? Então, provavelmente hoje teria um pouco mais de apelo, né? Até quando o Battle Royale virou filme, ele já foi bem, vamos dizer assim, pra gente aqui, né? Ele já chegou bem atrasado. Tanto é que eu me lembro quando teve Kill Bill, a atriz que faz lá a Gogo Tomago, que é a menina da corrente com a bola, que enfrenta a noiva. Quentin Tarantino escolheu ela pro filme porque ele a viu na adaptação live action de Battle Royale no cinema. Porra, então faz muito tempo mesmo. Mas era de 2000 e alguma coisa. Início dos anos 2000, né? O filme. E ainda tem o quadrinho, né, que veio antes, né? Sim, o quadrinho... E Denison também falou que tem um anime também que é meio Battle Royale também, né, Denison? É o Kaiji, que é uns ricaço que fica pegando gente que tá endividado no Japão,
faz eles ficarem mais endividados, aí eles vão jogar uns jogos ali para entreter esses ricaços, e quando eles perdem, eles têm que pagar a dívida como escravos do sistema japonês, principalmente da construção civil. Que há uma lenda que era muito antiga, que a gente via no Ocidente, porque a gente não tem muito contato com a parte econômica japonesa, que era comum os japoneses contratarem gente em situação de risco para trabalhar como semi-escravo em várias partes da indústria. Não sei até hoje o quanto isso é real. Eu já ouvi falar várias vezes da parte da construção civil, sim, principalmente o pessoal que trabalha com metrô, né, que tem essa deficiência, mas o Kaiji explora isso de uma forma bem forte. Outro mangá que tem, não o foco como isso, mas usa essa ferramenta, principalmente na sua primeira geração de histórias, é Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! São quando lá o imperador toma a consciência do Yugi, ele tem que resolver o problema. São todos jogos assim, que você tem que apostar alguma coisa, é sempre uma coisa que pode levar a uma coisa horrível no final, como a morte do participante. Só depois que o autor fez ali sem querer, querendo uma modificação de um jogo com batalha de carta, é que ligaram para a editora falando que o filho tinha visto, gostou do sistema de carta lá e queria saber onde vendia. Aí o autor, com insistência da edição da editora, insistiu que ele continuasse fazendo só história de card game. E chegou onde chegou. Mas inicialmente Yu-Gi-Oh! Era Death Games ou perto disso na maioria das vezes. E assim, esse conceito de jogos de morte não é assim, já vem de antes, inclusive, de Battle Royale, do mangá de Battle Royale. Sim, porque sim. Assim, o lance do jogo de morte, eu acho que Marcelo ou Denison vão lembrar muito assim, era muito comum, já foi usado em série, quadrinho, filme, aquele conceito de, o cara é um grande caçador, ele cansou de caçar animais e começa a caçar pessoas. Tem aquele Moriarty, o Patriota, que é um anime recente, ele tem um episódio que tem isso em filmes mais antigos, assim, década de 80. É o Kraven do Homem-Aranha, né? O plot dele é isso. Sim. Aí, né? Ele para de caçar animais, porque ele superou tudo que ele podia, e aí ele começa, sempre vem aquela história, vamos caçar o animal mais inteligente de todos, que é o ser humano. Né? Então, o Battle Royale, quando vem o mangá, ele determina aquilo que é as regras que foi copiada depois dele, que é um grupo de pessoas, no caso do mangá são estudantes, né? E aí a regra é que, inclusive, se você pensar, lembra muito da da regra do Highlander, né? Só pode restar um. E hoje em dia, diversos jogos aí, Free Fire, Fortnite, Apex, Warzone, que é o Call of Duty Warzone. Até Fall Guys é baseado, tem mais... Fall Guys, exatamente. Battle Royale, né? Tem que ter umas skins aí de Round 6 em Fall Guys agora, é obrigatório. Já estão falando que a próxima temporada vai ter jogos baseados no Round 6. Olha aí, de Fall Guys? Olha só. Fall Guys. Interessante. E assim, na minha opinião, o mais legal do Round 6, que inclusive justifica até que ele teve uma alta contagem de votos, percentual de votos de críticos favoráveis, é justamente o que vem nas camadas que estão ali embaixo. Que aí eu não coloco no mesmo patamar, mas eu vi que bebe da mesma fonte que o diretor de Parasita bebeu, né? Que é aquele retrato da sociedade coreana moderna, capitalista, da atualidade, né? Todos aqueles, os altos e baixos, você tem os dois extremos, né? Desse capitalismo atual na Coreia do Sul, que é a mesma coisa que a gente viu em Parasita, né? E aí ele vai desenvolvendo esses plots que, se eu não me engano, no projeto original dele, era para ser um filme, ele não conseguiu ninguém para investir no projeto dele, chegou a Netflix com a proposta de fazer uma série. Aí ele acrescentou elementos a mais do que ele tinha pro filme, do roteiro do filme. É porque faz mais de 10 anos, né, que ele tá tentando vender essa proposta, esse roteiro. Desde antes de 2010 que ele já tava oferecendo por aí, desenvolvendo a parada e nada, né? É por isso até que ele fala, né, porque o filme, a série foi acusada de plágio, né? Porque tem um filme japonês. Sério? Tem um filme japonês de 2014 que é o As the Gods Will, né? Que esse filme tá na Funimation.
inclusive. Ele tem a mesma estrutura de Death Game, né? A mesma estrutura de um grupo que vai jogar jogos mortais aí, e utiliza jogos infantis japoneses, né? Como elementos, né? Então, tipo, só que tipo, você vê, o filme é de 2014, o cara tá desde 2010 também com o projeto, então é mais ou menos tipo as ideias, né? Pode ser que seja, pode ser que ele já tava com as ideias meio parecidas já na mesma época. Eles têm elementos muito parecidos, sendo que aí onde é que tem um elemento bastante diferente é que esse live action de terror japonês, ele mexe muito com o sobrenatural. São divindades lá japonesas que se filtram em uma escola e começam a desenvolver jogos mortais com os estudantes daquela escola, né? E aí, enquanto você vai para o Round 6, é uma parada totalmente realista, entre aspas, né? Baseada em realismo, e que tem como, vamos colocar assim, como ponto de ignição toda essa questão monetária, né? Endividamento, os caras que têm muita grana, os caras que estão... O quanto o dinheiro desumaniza as pessoas, né? Eu acho um absurdo uma pessoa... O que é que passa na cabeça da pessoa que olha pra isso aí e diz assim, não, como é que isso... Eu vou citar 2 comentários que eu vi, né? O primeiro, como é que essa obra, como é que Round 6 é uma obra de crítica ao capitalismo se o criador da parada tá ganhando dinheiro com isso e a própria Netflix também? Eu disse, gente, pelo amor de Deus. Quando você faz a crítica ao capitalismo, não é você querendo acabar com o capitalismo que ninguém ganha dinheiro com aquilo ali. É as falhas do sistema, né? Cara, se fosse assim... tanto Parasita quanto aqui o Round 6, eles são muito felizes em você pegar uma parada que é... Normalmente esses autores, eles fazem focado na sua realidade, né? Então, tanto do Parasita como o do Round 6 fizeram baseado na realidade da Coreia do Sul, que, felizmente, a maioria dos jogos que eles exploraram lá tem em outras partes do mundo, porque se não tivesse, não seria esse sucesso todo, né? E a realidade financeira complicada também, em outros cantos do mundo também o pessoal se sentiu representado, né? Naquelas situações. Então, assim, a crítica de Round 6 básica é como é que existem tantas pessoas que entram num buraco tão profundo que não conseguem sair, e por outro lado tem pessoas que têm tanto dinheiro e não tem mais o que fazer que eles brincam com a vida dessas pessoas que têm problemas financeiros. História da humanidade, gente, simples assim. E ainda tem um outro detalhe, né? O quanto essa necessidade de dinheiro, de outras coisas, desumaniza, né? Como tem pessoas que estão dispostas ao ponto até de matarem outras, e isso não é novidade para ninguém, simplesmente para ter dinheiro. Não tinha um filme ocidental de um cara que chega para um cara lá e fala, tem esse botão aqui, se você apertar alguém vai morrer, você não sabe quem, você vai ganhar eu não sei quantos milhões se você apertar o botão. Tem um filme ocidental que faz isso. Ou uma série, alguma coisa. Eu sei que tem um filme, acho que, não sei se é com o Jude Law e é com a... Como é o nome da outra atriz? É uma atriz loira também, que eu esqueci quem é. Mas assim, eu acho que o sucesso da série são esses elementos, exatamente que o Luiz falou, né? Porque, tipo, são elementos reconhecíveis no mundo inteiro. Utiliza também uma estética chamativa, né? Estética de games, assim, a estética que a gente já tá em todo local do mundo, vocês entendem, né? Essa estética de games, essas coisas coloridas, pessoas divisórias por cores, e aí tem provas, você entende muito bem. Isso aí de Luciano Huck faz há 20 anos aqui no Brasil, né? Sim. O Lata Velha, reformar a casa. Silvio Santos, quem quer dinheiro, já faz isso há mais de... Pois é. Cidade contra cidade, lembram disso? E essa coisa da competência... Silvio Santos tinha o Tentação, né? Que botava o pessoal para responder as perguntas de lado pro outro. Onde a vaca vai, o boi vai atrás, né? Essa dinâmica de jogos para ganhar dinheiro não é novidade, exatamente essa. A Grécia também já tinha isso, Roma, enfim, todo canto devia ter, antigo e tal. Mas o que eu acho que o que é sucesso dessa série, porque tipo, ela podia ter isso tudo e não ser sucesso. Eu acho que a forma narrativa da história é muito bem feita, né? Ela é muito bem contada.
tem boas atuações e eles conseguem deixar você preso. Porque, tipo, eu não sou muito de maratonar série, assim, direto, assim, tipo, assistir. Eu já não sou mais, antigamente eu fazia mais, hoje em dia eu não faço tanto. Eu assisti 4 episódios seguidos dessa série, e tarde da noite fui dormir 3 horas da manhã assistindo. Eu matei em um sábado. Porque, tipo... Eu matei um sábado. Pois é, mas... No início eu tava assistindo um por dia, só que da metade pra frente o negócio pegou tão rápido, assim, pra mim, que eu maratonei numa noite. Peguei uma noite assim e o resto da metade da série eu assisti de uma vez, assim, porque ele vai te capturando, né? Digamos assim, o primeiro episódio... Eu não vi trailer em canto nenhum. Só o que eu sabia era a questão do Batatinha Frita 1, 2, 3. Eu nem sabia, é na o verdade. Primeiro... Eu só tinha visto a propaganda no próprio Netflix. E aí eu vi alguém comentando depois, mas eu disse, pô, isso aqui eu já tinha botado na minha lista pra ver depois, que eu tinha achado interessante, né? Mas Eu só vi a foto da boneca inglês, ali o primeiro. Eu tinha visto o primeiro trailer em inglês e até mandei lá no grupo do WhatsApp, né? Que ainda tinha que era só o nome Squid Game, né? Que era o nome original. Jogo do Lula. Tanto é que até, só tem 2 cantos no mundo que não tem o nome original, né? Que é aqui e na Austrália, que é Round 6. E aqui no Brasil é meio óbvio, né? Porque eles não botaram Squid Game, né? Porque senão ia ficar o jogo da Lula e eles queriam evitar usar o nome Lula no título da série, então... Porque não ia agradar ninguém, nem ia agradar o pessoal de um lado, nem ia agradar o pessoal do outro lado também, que ia ficar... Um ia dizer que era... propaganda, o outro ia dizer que era... Já estão dizendo, né, cara? Tipo, mesmo que não seja, estão falando que é Eu gosto da versão latina dele, o título é latino, né? É o Juego de la Calamari. Né? Que Calamari Lula é o quê? Calamari é Lula em espanhol. Ok. Então, assim, o primeiro episódio é muito bom pra você apresentar a parada. E pra mim é surpreendente... que logo no primeiro episódio eles desistem do jogo, né? E cada um é enviado de volta pra sua terra, né? Depois do que viram o que aconteceu. E no segundo episódio, eu não esperava isso. Já no segundo episódio ter todo mundo fora do jogo pra depois voltarem. Achei muito interessante isso. E a sacada que é como, vamos dizer assim, o grande arquiteto da parada toda diz, né? Eu não forcei ninguém em nenhum momento a fazer nada que ela não estivesse disposta. Não é como Jogos Mortais que você pego pelo conceito de uma pessoa qualquer, lá no caso o vilão, né, o Jigsaw, esse cara não sabe valorizar a vida dele, ele tem. Vou pegar, sequestrar o cara, drogar o cara e jogar ele numa armadilha mortal. Não. O cara sabe que a galera ia morrer participando daquele jogo, tudo bem, não, que é a lógica do primeiro episódio. Tem lá, todo mundo vai pro primeiro jogo, acha que é uma zoeira. Quando vê que muita gente morre, tem a opção de ir embora. A galera vai embora, que é o natural. Todo mundo que não sabia o que esperar, faria aquilo, né? Iria embora. Mas ainda assim foi metade mais um, né? Porque ficou 100 de um lado e 100 do outro, e o velho que é inclusive a dublagem é muito boa. Carlinhos Silveira. Carlinhos Silveira faz a dublagem aí do chefe de tudo aí. O 001, né? O personagem 001. E 01. Muito boa a dublagem da série, tá? Ficou de uma forma assim... Aquela personagem, por exemplo, eu acho que se eu tivesse assistido no original, eu não teria gostado da Sai Beok, a norte-coreana. Só que a dublagem dela ficou tão legal porque ela parece que fala pra dentro, né? Ela fala baixinho e pra dentro. E quando você vai na dublagem brasileira, ela fica com um tom ameaçador na voz dela, nas frases dela. E ficou muito legal. Isso é uma coisa legal de você falar, porque o que acontece? Nós aqui no Ocidente, acho que talvez Brasil, vamos até dar para isolar um pouquinho até falar para o Brasil, nós já não gostamos muito de ouvir palavras fora do nosso grego-romano tupiniquim. Né? Já é estranho as pessoas aceitarem fora do grupo alvo os nomes em japonês, que a gente está aí desde a década de 60 se acostumando a ouvir, e hoje é mainstream. Agora nós estamos pegando a Coreia, que tem uma fonética tão absurdamente diferente, você ouve os nomes parecem palavrões, né? São horríveis de você decorar, lembrar, até pronunciar.
E agora nós temos aí esse boom da Coreia vindo do cinema e vindo dos cantores pop, que as pessoas agora estão tendo um novo boom da Ásia, que acho que nem a China conseguiu fazer isso ainda. É curioso ver que agora nós temos uma influência do Oriente vindo de uma outra potência. O que vocês estão achando disso? Eu sei que antes mesmo do sucesso aí de Parasita, já tinha uma parada com as novelas e dramas coreanos. Dorama. Já tinha um público bem nichado. Começou com o J-pop, foi pro J-drama e agora tá vindo pros filmes. Não, no caso K, né? K-pop, K-pop, K-drama, perdão, K-pop, K-drama, e agora os K-movies. E aí já tinha, mas era bem nichado. O K-pop era mais sucesso do que os dramas e novelas coreanos, né? Bem nichado. Como veio o Parasita, o público dos dramas aumentou absurdamente. Quando vem o Round 6, com certeza vai aumentar mais ainda. Não, e tem uma outra coisa, Luiz. O governo, assim como teve uma época um esforço do governo japonês em exportar a cultura japonesa, esse, nos últimos anos, é o momento em que o governo coreano está mais investindo em propagar a sua cultura para fora da Coreia. Existe um orçamento nacional para fazer isso todo ano, sabiam disso? Uhum. Sim. Tem um nome específico que eu vou pesquisar aqui. Lá eles têm um incentivo muito grande na produção cinematográfica exatamente com esse viés, né? De tentar exportar o nome da Coreia para o Ocidente, né? Por isso que, assim, Parasita... Por isso que começou a ter esse boom de filmes, né? Eles tiveram... Que é aquilo que a gente sempre fala aqui no Brasil, né? Tipo, apoio governamental federal para poder produzir coisas boas que vão ganhar renome mundial, né? No Brasil... É isso que é interessante. Nós estamos vendo um país que até há pouco tempo a gente não tinha ciência da cultura deles. Eu, por exemplo, a única coisa da Coreia que eu conhecia, tirando a bandeira e o taekwondo, era churrasco coreano. Eu só sabia disso da Coreia. Eu não fazia ideia de nada. E é claro, né? As brigas que eles têm lá com os irmãos do norte. Mas tirando isso, a Coreia é incógnita. O fenômeno de propagação global de bens culturais sul-coreanos, denominado Hallyu, ou onda coreana, foi criado no fim da década de 90 a fim de desenvolver o diálogo ágil entre os diferentes países, utilizando-se de uma estratégia de desenvolvimento econômico baseada em preceitos do soft power que visa promover um país. Que no caso, aí que entra a importância da nossa dublagem brasileira, né? Que sempre foi um destaque grande em outras obras, e quando chega para todas as obras sul-coreanas, elas são importantíssimas para a entrada dessas séries aqui no país e o sucesso delas. A Netflix aí pode lançar aí estatística, se eles quiserem. As coisas no Brasil, na maioria das vezes, 70, 80% já é consumido dublado, certo? Se você ver as estatísticas de Round 6, tenho certeza que é 90 para cima por cento dos usuários brasileiros que assistiram dublado. Então, é muito importante. E a partir daí você vê, caramba, o que é que tem mais da Coreia do Sul? Aí você vai para os outros dramas. Inclusive, a maioria dos atores da série são atores muito grandes lá de fazer novela, tá? O próprio protagonista do Round 6, o Jin-hoon, ele já é de fazer ele é o Tony Ramos deles. Ele é um cara que sempre faz o mocinho, etc. Então ele foi escolhido de propósito para Round 6 já para ser uma virada, né? Tipo, você tá muito acostumado de ver o The Rock como mocinho por causa de contrato. Aí do nada ele é colocado no filme como alguém um pouco moralmente questionável, né? Então é basicamente isso, né? Um Will Smith, um The Rock, alguém que você tá acostumado a só ver papel bonzinho, e do nada você vê ele cometendo delitos estranhos, né? E tendo atitudes moralmente questionáveis. A única que eu vi aqui que realmente foi a estreia dela pro mundo com coisa grande foi a da Sae-byeok lá, que a menina da Coreia lá, que ela não é coreana do norte, né, na verdade. Só que ela é da Coreia do Sul.
E ela é a primeira vez que ela fez algo grande como atriz, né? Ela só tinha atuado em curtas, em alguns curtas e tal. É a primeira realmente obra grande dela porque ela era modelo. Ou é modelo ainda, né? Ela é modelo ainda. E fez esse papel aí. Ela é mais popular pelo trabalho como modelo. Pois é. Mas E assim, e uma questão também, por exemplo, tem muita série norte-americana que é adaptação de dorama coreano. Por exemplo, aquela série do que passa na Globo, do Good Doctor, é uma adaptação de um dorama. E bicho? É. Não. Tem muito, na verdade. Aqui no Ocidente mesmo, pô, a gente tem vários filmes japoneses que não foram lançados oficialmente, que atores ou diretores famosos acabam assumindo o papel, como o Richard Gere, que fez lá o Dança Comigo e o Pra Sempre Com Você. O Dança Comigo é sobre pessoas de meia idade que redescobrem a vida com dança de salão, e o Pra Sempre ao Seu Lado é o do cachorrinho lá, o japonês que morreu na estação esperando o dono e ficou anos na estação. Sim. Por exemplo, filme norte-americano baseado em filme coreano. É aquele A Casa do Lago, com a... Como é o nome dela, rapaz? Me simpatia, como é? Sandra Bullock. Acho que é Sandra Bullock e o Keanu Reeves. É a adaptação de um filme coreano. Old Boy, né? Que é uma referência. Old Boy, que é a adaptação de Old Boy, né? Que é o mesmo nome coreano também. Tem a versão americana. E eles estão fazendo, por exemplo, agora a versão de Invasão Zumbi, né? Eles vão fazer uma versão também de Invasão Zumbi. Que é o Train to Busan. Exatamente. Que inclusive o protagonista do filme de zumbi é o cara lá do joguinho do Tazo, né? De virar lá. Que fica dando a tapa no protagonista. Ele é o protagonista de Train to Busan. Vale a pena esse filme? Esse aí eu não assisti. O Invasão Zumbi 1 é legal. O 2 não. O primeiro é muito bem conceituado. Já teve mais de um? Teve um, saiu um 2 ano passado. Teve o Península. Península. Foi o Península. Eu só não sei se ele é sequência ou se ele é prequel. Não, é sequência. E tem uma animação que é prequel do filme. Do primeiro filme. Tem uma animaçãozinha que é um prequel do... Que é quando começa a infestação zumbi, né? Sim. Sobre o que o Luiz falou lá da questão deles saírem do jogo no segundo episódio, tá todo mundo fora, eu acho que aí foi o que diferenciou essa série de outras séries, né? Porque você podia tranquilamente jogar todo mundo logo para o jogo, você passar vários episódios só nisso, mas não, eles disseram, olha, esse é o esquema do jogo, aí você cria uma dinâmica quando as pessoas saem, para pessoas verem que não tem condição de conseguir seguir a vida sem aquilo ali e voltar, e você exime, como o vilão do dono da coisa toda fala, olha, tipo, vocês voltaram porque quiseram, vocês vieram porque quiseram e estão aí porque querem, né? E para mim isso foi legal porque eles fugiram de uma fórmula que muitas vezes poderia acontecer, que era dos flashbacks, de ficar dando flashback durante a série para mostrar como era a vida deles fora. E aí não, você tem um episódio inteiro mostrando de como era a vida deles fora, inclusive mostrando o que aconteceu um pouco no passado deles para eles estarem naquela situação. E isso eu achei muito bom. Porque se fosse um flashback para cada um ia ser um saco mesmo, viu? E eu acho legal é o seguinte, que nesse intervalo, né, enquanto eles voltaram, né, entre aspas, eles voltaram para as realidades que eles tinham, porque até a gente ver o primeiro episódio, né, e eles disseram, eu quero voltar. Teve até aquela menina lá que disse, eu tenho um filho que eu nem dei o nome, que depois a gente soube que era mentira, né? Mas enfim, todos eles naquele momento, eu prefiro viver naquela desgraça que eu tava, porque pelo menos eu tava vivo. E aí eles voltam exatamente para o lugar e a situação que eles deixaram. Só 14 pessoas não voltaram pro jogo depois, né? E o cara ainda fala, né? Tipo, vigia essas 14 pessoas que eu quero ver como é que tá o andamento da vida delas, né? Dando a entender que pode ser que ele não há mais em outra sessão, no outro ano, pra quem sabe, por exemplo, eles voltem. Pois é. E assim, eu achei o plot twist do velho, por exemplo, no final muito interessante, porque se você observar toda de trás pra frente a série, né? Ou de frente pra trás, você vai perceber que realmente faz sentido, não é um negócio jogado, né? É um negócio que faz sentido, foi bem implantado. Ele não subestima a sua inteligência. É isso que eu achei legal da série.
os relacionamentos, as escolhas dos personagens. Não tem ninguém que diga, esse cara fez uma escolha burra. Até as mortes eu me surpreendi bastante, porque... Cara, e o arco do paquistanês, cara, que arco bem feito. É tenso, velho, é muito tenso. Véio. Eu tenho um problema com o final da série que eu não entendi. Vocês se lembram que ele volta pra casa, ele testa o cartão de crédito, ele tira ali 10 mil só pra fazer um teste, depois a série dá um salto de 1 ano, ele nunca tocou no dinheiro. Mas pô, do momento que ele voltou ali pra Coreia, pra cidade, pro bairro dele, os credores foram atrás dele. Cadê o cara que ia tirar os olhos e o rim dele? Boa pergunta, Denison. Pode ser um furo, que eu não tinha pensado nisso. Pode ser um furo. Né? Será que pra pelo menos ter uma tranquilidade na vida foi a única coisa que ele mexeu? Porque do jeito que o velho fala, você nem não tocou no dinheiro. Tá, ele tirou um trocado pra testar, mas pô, ele tava devendo pelo menos 5% daquele valor. Era muita coisa. Aparentemente, pelo que o velho fala, ele fala no sentido assim, que ele não usou o dinheiro em nada por benefício dele. Ele continuou morando na mesma casa, vivendo no mesmo bairro. Ele pode ter pago a dívida, mas continuou vivendo daquele jeito que ele estava vivendo antes. Eu entendi, parando para pensar agora, eu entendi do jeito que Denison pensou. Eu não tinha pensado nisso, Denison. Você me abriu o olho agora nessa questão. Ou pode assim, ser que você também pode pensar no seguinte: o velho, para ver o que ia acontecer, ele pagou as dívidas do cara só para ver até onde ele iria. Sem mexer no dinheiro. Mas é uma interpretação livre e forçada minha, entendeu? Eu não consigo levar isso em consideração, porque ele teria sofrido alguma coisa. Por exemplo, o cara ia tirar o olho dele. O rim, é verdade. O olho e o rim. Eu acho assim, realmente, do jeito que ficou, não se explicou o que aconteceu. Mas o que eu acredito ele deve ter pago a dívida, porque senão ele não teria conseguido viver o tempo que ele viveu ali. Né? Porque ele não se mudou, ele não foi morar em outro canto, ele não fugiu. Ele continuou sendo o mesmo cara. Inclusive ele tinha que comer, né, cara? Tinha que comer. Aqueles 10 mil que ele tirou, eu tô tentando lembrar, ele deu pra mãe do cara lá, foi? Não. Ele fez o quê com aqueles 10 mil? Ele só queria saber se... Quando ele fez a movimentação no banco, ele só queria saber se o dinheiro realmente estava lá. E no caso, sim, não se mostra o que ele fez com o dinheiro. Não, ele tentou dar o dinheiro pra mulher e a mulher não quis receber. Então pode ser que seja desses 10 mil realmente tenha pago, né, a dívida dele, né? Não, mas a dívida dele era milhões. Era milhões? Era 600 milhões. Em yuans lá era milhões. E por falar em dívida, gente, que coisa aterradora. Existe na Coreia, isso é verdadeiro, será? Uma legislação que permite... Uma legislação que permite você abrir mão da sua titularidade física? Não, acho que não, Denis. Acho que ali é uma parada... Tanto é que ele assina a parada com sangue, né? Acho que ali é uma parada do submundo mesmo. Acho que não tem essa parada jurídica, não. Aquilo é só um contrato do submundo. Ou entendeu? Então pode ser assim, um documento tipo, se... O cara está se declarando legalmente como doador de órgãos. Pronto, ele assinou. Então, quer dizer, se alguém matar ele, desse cabo dele, podia extrair os órgãos dele e doar. Não, mas assim, aquilo ali tudo é ilegal, né, cara? Então aquele negócio de contrato ali é basicamente só um enfeite... sim. Então acho que deve ter. Como esses filmes coreanos estão enfatizando, estamos colocando nossa realidade nas nossas obras, eu fico imaginando até onde isso é realidade, porque a gente não conhece nada da cultura do país. Não é realidade não, é só uma parada, tanto é que ele assinou com sangue, né? Então assim, não faz muito sentido, assim, de forma oficial, né? E, por exemplo, essa questão de tráfico de órgãos na Ásia não é lenda urbana, nem na Ásia, nem no leste europeu. Tráfico de órgãos é uma coisa muito recorrente, vários filmes já... Sim, a China é acusada até hoje do governo fazer isso com seus dissidentes que estão presos. Dizem que ela força muitas prisões porque eles mesmos há anos fazem isso. Tanto é que eu fiquei surpreso quando eu vi, assim, é uma coisa interessante da série, os próprios funcionários, alguns ali, fazendo tráfico de órgão
sem que a diretoria soubesse, porque eu pensei que fosse um dos objetivos dos caras. Então, isso me pegou, isso eu achei interessantíssimo. É isso que eu ia falar também, que eu acho que foi, achei uma sacada de roteiro muito boa, porque criou uma outra dinâmica dentro da série, né? Porque se tipo fosse só, tô matando os caras, pegando os órgãos, tipo, você era muito normalzinho, assim, digamos assim, né? Você já espera isso. Era muito clichê. E aí, porque a outra parte que a gente passa a entender é por dentro do jogo, o que é que acontece através da visão do detetive, né? E eu pensei que aquela parada dos órgãos era algo oficial do jogo, mas não é, o jogo não tava ligando pra isso. Eu gosto Ele só não muito- queria que os jogos fossem maculados, né? Queria que fosse... Assim, é aquela questão. Pra eles lá, eles consideram o jogo de forma justa. Mas a gente sabe que não é, né? É aquela parada de que é uma analogia pro que a gente tem no mundo da gente, né? A questão da meritocracia, né? Isso. Existe a meritocracia, todo mundo é igual e só não chega lá quem não quer ou algo assim do tipo. É a mesma coisa no jogo. Eles quiseram botar uma meritocracia, mas a gente sabe que não existe. Tem aquela galera no controle ali, né? Não, assim, o lance, a essência, que depois a gente sabe que era a ideia o conceito dos idealizadores é aquele que vamos dizer, o mestre do jogo fala lá pro médico quando ele executa o médico e o outro cara, né? Não, você maculou a ideia. A nossa ideia é, todas essas pessoas estão desesperadas e a nossa regra é que todos tenham a mesma condição de vencer. A partir do momento que houve aquela, tanto que não era dos verdadeiros organizadores, aquela questão do tráfico de órgãos, de passar informações privilegiadas, aquilo ali. Agora, em relação a o que os caras fariam para vencer ou descobrir, como foi o caso da menina lá no duto de ventilação, para descobrir, para ter uma noção, era cada um por si, cada um que se virasse com a habilidade que tinha. Tanto é que eu acho que tu viu lá no vídeo que eu te mandei, Luiz, que todas as dicas de todas as provas estavam lá na sala desde o primeiro episódio. Nas paredes do dormitório, né? À medida que foi tirando, né, os beliches, você vai vendo que tem as todas as provas, até a última. Né? E assim, estava lá o tempo todo. Eu gostei também disso, parar para observar os foreshadowings, né? Que é o nome em inglês, o termo para essas coisas que são coisas que sempre estavam lá, mas a gente não prestou atenção. Mas quando a gente sabe o que acontece mais na frente, você olha em retrospecto e faz sentido, né? Então, tanto essa questão do idoso, por exemplo, quando tá tendo o combate com a luz apagando lá no dormitório, do nada o idoso some, do nada ele aparece em cima num canto bem alto lá, gritando que para com isso, eu não aguento mais. Aí o mestre dos jogos vai lá e aciona a luz e manda o exército entrar, né? Então, senão ninguém vai sobreviver. Não ia sobrar mais ninguém ali depois para dar continuidade ao jogo. Tanto aquilo que ele queria era que as pessoas participassem do jogo. Pois é, então assim, essas coisas você observando em retrospecto faz sentido, né? E tem muita coisa assim, atitudes que os personagens tomam que mais na frente acontece, né? O cara lá da Bolsa de Valores, que é amigo de infância do principal, do Jin-Hoon, é o Sang-woo, né? Sang-woo. Ele se suicida no final, mas ele já tava pra se suicidar quando ele tinha voltado, né? Então, muita coisa acontece que já tinha acontecido antes, ou dava a entender que iria acontecer e não aconteceu, mas acontece mais na frente. Né? Tem muito espelhamento na série, bicho. Muito, o lance, muito. tipo, eu vi lá um vídeo lá sobre as curiosidades da série, mandei pra Luiz. Por exemplo, nessa questão do espelhamento, o gangster, ele é encurralado em uma ponte, traído por um membro da gangue dele numa ponte, mata o cara com a faca na ponte e se joga da ponte para se salvar. E onde é que ele morre? Na prova da ponte, sendo agarrado, traído, entre aspas, por uma mulher que já tinha prometido que se ele atraísse, iria matá-lo, né? E aí, simplesmente foi lá e matou ele na ponte também. A mesma coisa da menina. A menina usou uma faca para ameaçar lá o cara que estava enrolando ela, ameaçou que ele cortar o pescoço dele. E como é que ela morre? Com o cara cortando o pescoço dela. Eu só não tem muito foreshadowing pra questão do mestre do jogo. Isso aí eu não vi.
Não vi nada assim que já desse a entender que era o irmão do cara, tal, não vi mesmo. Mas, cara, tem um negocinho que eu fiquei pensando, era o irmão dele, porque tipo, quando o detetive vai investigar os documentos, né, dos jogos, e ele começa a ir atrás, e aí vê que o irmão dele, aí tipo, eu achava que o irmão, como é ele achava que o irmão tinha entrado naquele ano, né, e aí quando você vê que o irmão dele não tá ali, eu pensei, não, o irmão dele, tipo, sei lá, entrou no ano anterior e E o irmão morreu, dele e era o eles agora vencedor de vieram um ano descobrir, não sei, anterior, alguma né? coisa, ou no jogo anterior. E aí, quando você vai ver nos documentos, o irmão dele era vencedor de uns 5 anos atrás. Eu disse, "Ixi, por que o cara é vencedor de 5 anos atrás? Aí tava morando num prédio, num apartamento merda, né? Que o apartamento não era grandes coisas quando o irmão dele vai lá visitar ele, né? Atrás dele. E de repente sumiu. Eu pensei, porra, esse cara deve ser o cara, o que comanda o negócio ali, porque Uhum. ele sumiu exatamente porque ele foi Ah, comandar o Eu jogo. até E imaginei por não algum uma tinha outra, motivo pensado agora o nisso, irmão dele. eu até Marcelo. imaginei O irmão dele outra coisa, foi. Marcelo. Ele Eu tava imaginei assim, tipo, mantendo o padrão de vida pra não dar bola, né? Não dar não chamar bandeira. atenção. É, eu acho que Mas, Ah, provavelmente outra sim. coisa, só falando do apartamento que o cara entrou para procurar o irmão, vocês notaram que aquilo era praticamente um buff, né? Ou seja, uma lan house com uma cama? Não, era um quarto de um cômodo. É, eu vi que era pequenininho, mas não prestei atenção muito no que tem tanto assim era no basicamente um entorno. Mas eu vi que era, dormitório, era né? muito pequeno. Por isso que eu É, estranhei. Me lembra aqueles cantos pequenos de o caba dormir no Japão também que tem. me lembrou exatamente isso na hora. Que o cara dá um Praticamente 360 é ali. como o Marcelo falou, né? Que era a situação dele antes de entrar no jogo, ele morava ali. Aí teve esse sumiço dele aí por esses 5 anos, que aí veio o irmão dele em busca, na procura dele, né? Não, não é nem 5 anos. O irmão dele tá procurando ele há 2 meses. Porque o irmão dele sumiu há 2 meses. Ele fala com a mãe pelo telefone e diz que ele sumiu desse jogo da sinal faz 2 meses. É exatamente o período de preparação para o jogo. Então, tipo, o que não se explica, né? Provavelmente pode ser que explique mais numa segunda temporada. É se nos outros anos ele também dá esse sumiço, ou porque dessa vez aconteceu alguma coisa que eles perceberam, né? Mas, Eu sei que o criador disse que ele tá numa sinuca de bico muito grande, porque, primeiro, ele fez tudo sozinho dessa primeira temporada. Então é roteiro, produção e direção, foi tudo ele. E que ele tem dificuldade de trabalhar em equipe. é. E se tiver de ter uma segunda temporada, só vai rolar se for em equipe. Então ele vai ter que botar isso na balança aí, né? Ele disse Até também, porque Até porque vai ele crescer, né? Provavelmente, né? Tipo, foi tanto sucesso que a Netflix deve dar um monte de dinheiro também uhum, pra E aumentar a ele já série, disse né? que uma das Ter ideias mais. dele é explorar mais essa questão do frontman, né? Do criador do jogo lá. um detalhe no caso dele é que ele falou que ele dos motivos dele trabalhar sozinho é porque ele não consegue encontrar pessoas que tenham a mesma paixão que ele tem pelo projeto. Tipo, ele ainda não encontrou pessoas que abracem esse projeto, que estão dispostos a fazer os sacrifícios que ele fez para fazer esse projeto andar. Então isso realmente é uma coisa bem particular. Ele é basicamente o personagem da série, né? Uhum. Tipo, ele tem Ele não sacrifícios que consegue ninguém tem. delegar a função, né? Exatamente, porque ele não acredita que as pessoas vão se dedicar tanto quanto ele se dedicou a isso aí. Então, assim, Eu ele acho não que ele consegue tem ver uma como... maneira muito fácil de resolver esse problema, assim, de continuação, né? Você não explora algo pra frente. Você explora pra trás. Faz um jogo antigo, pô. Inclusive, dá a entender, aí vem essa questão, né? O que é que o universo expande de Round 6, né? Primeiro, dá a entender que tem versões dos jogos diferentes em outros cantos do mundo, né? Que tem os VIPs que pagam tipo um pay-per-view, então aquilo é tipo um reality show para esses VIPs, que eles acompanham pelo menos o começo dos jogos em casa e depois eles viajam para ver o final das partidas presencialmente, né? Uhum. E que a gente está acompanhando aqui no Round 6 a visita desses VIPs no jogo da Coreia do Sul, né? Onde o criador do jogo ele sempre assistiu e dessa vez, nesse jogo, ele resolveu participar. Tanto é que quando o investigador abre lá o fichário, não tem o 01. Começa já no 002. Não tem Ah, rapaz, verdade. É. É.
Tem outro elemento que eu vi em algum vídeo, alguma coisa comentando do 01 também, que aquele jogo em que as pessoas tinham que escolher um par e aí a última pessoa não ia pra jogar, era um jogo que eles provavelmente ele não queria imaginavam ser que ninguém escolhido. fosse escolher o idoso. E ali você vê... E aí ele provavelmente ia fingir a morte dele, né? Sim. Tipo, ele ia sair e dizer que ele morreu, né? Provavelmente. E aí, como o protagonista lá escolheu ele, eles tiveram que inventar, tipo, não, só pegaram a mulher e botaram na cama de volta. Era o momento dele se retirar do jogo e se juntar com os outros VIPs. Era aquilo ali. Ali pra mim é o seguinte, onde você mostra a lisura do game. Porque qual era a lógica? Ele tava ali, né? Ele se isola, você lembra que ele já começa se urinando, né? E ele se isola porque ele vai jogar em cima do quê? Do que é lógico. Ninguém vai escolher um velho para um jogo que ninguém sabe o que é. Então ele se isola porque aí ele sobraria, seria deixado, e aí tinha essa regra de que ele poderia estar lá só assistindo e simplesmente poderia continuar ou não. Mas aí quando ele é escolhido e sobra a menina, qual seria a lógica da galera? Pegar e matar ela, como ela pensou que ia morrer. Sim. Né? Seria o mais lógico. Tá sobrando, vai morrer. Mas não foi. Porque ela, quem iria ali sobrar, entre aspas, cidade boa, não passar pela prova, seria ele. Então eles mantiveram essa ideia, mesmo o plano dando errado. O plano dele, organizador, né? Mesmo o plano dele. Tanto é que ali ele começa a dar aquela da demência, fingir que tá demente e tal, não sei o quê. Que pra mim aquele é o melhor episódio da série. É muito bom, bicho. É porque é muito tenso, Janus, que você não sabe quem pode morrer ou quem pode viver. E quando o casal descobre que só vai escapar um. Cara, é merda, né? O cara tem que escolher outra pessoa, escolhe o casal e tipo, ele não passou na cabeça, tipo, não, e se a gente tiver que se matar, né? Não, e quando eles entram, a ideia de tipo, não, a gente vai jogar contra os outros, né? Tipo, eu disse, não, gente, não é isso não, com certeza não vai ser. Ele até fala, né, um termo lá que é dos parceiros, né? Gambu, até o fim, né? Caramba, bicho. E eu fiquei, assim, o que me deixou mais triste é, claro, do paquistanês, né? Porque ele foi ludibriado, passado a perna ali de um cara que ele confiava muito, né? E o das meninas lá foi triste também, mas eu acho que o do paquistanês foi mais triste ainda. E o deprimente, o triste do velho com o protagonista é a questão de você tava achando certo se aproveitar de mim, né? Bicho, aquilo ali é tenso demais. Quando ele disse que não tava senil em nenhum momento, né? Aquilo ali pra mim foi puro... Sabe o que me lembrou aquele episódio? Me lembrou muito Chobits no quesito assim. Se eles colocassem ali, naquele momento, por exemplo, da menina das duas meninas, né? Que ela vai começar a contar o passado dela. Que o pai matou a mãe na frente dela, ela foi e matou o pai. Bicho, aquilo é puro diálogo de Chobits. Só faltou aquele flashback dela vendo isso acontecer. E cara, aí, a coisa é que ela já estava, entre aspas, destruída por dentro, né? Tipo assim, ela não tinha futuro, né? É o que ela diz, né? Ela não tem mais futuro, tipo, ela não tem pra onde ir. O que eu acho legal é que essa coisa do 01 de novo, ele foi escolhido, não era o plano dele, então o que ele faz? Ele enrola até todo mundo sair, só ficar eles dois, e assim não ter perigo de ninguém ver que ele não morreu. Exatamente. É muito bem pensado, cara. E é aquela coisa que você só percebe depois que a série acaba, né? Pois porque quando você tá ali mergulhado na tensão, você diz, pô, o arco do velhinho foi agora. Que ali é aquele momento, aquele episódio, pelo menos pra mim, é aquele momento onde você se toca. Só vai escapar um. Tu acha que foi ali naquele momento que tu... Assim, entre os dois, né? Não, no geral, em todo mundo que sobrou. Porque você vai vendo as mortes acontecendo. Porque no primeiro jogo é aquele lance de... No primeiro e no segundo jogo é morte atacado, né? Morre gente, a doideira. E você não teve ali, até aquele momento, praticamente vínculo com ninguém, exceto o protagonista e aquele núcleo ali mais perto dele. Quando você já chega ali,
no jogo da bola de gude, você já teve a história do amigo dele, que a mãe acreditava que o bicho estava no exterior e aparece a polícia lá atrás do cara. Você tem a história E o do bicho era paquistanês. só um pilantra especulador piramidal de bolsa de valores, né? E que todo mundo pensava que era o herói do bairro, porque tinha ido para uma universidade boa, né? E estava no exterior. Era a ideia que todo mundo tinha. A filha do cara vai para o exterior, quer dizer, a esposa vai levar a filha dele para o exterior, a mãe dele tem medo que depois disso ele nunca mais tenha contato com a filha, né? Ele vai lá, tenta pedir emprestado, e o cara que está casado com a mulher dele, a ex-mulher dele, tenta subornar o bicho, tipo, ó, eu te dou o dinheiro, mas tu nunca mais volta aqui. Essa é foda também. Né? E aí, Debaixo de chuva, né? Ainda que fosse debaixo de chuva, e ele dá Aham. uma porrada no cara, e a filha vê. Uhum. É muito bem escrita e desenvolvida a série, né? E ela é muito tensa porque, como o Janus disse, conforme ela vai avançando, mas eu jamais pensei que a série iria terminar daquele jeito quando tá só os três. Até ali a questão da ponte, eu até entendi as mortes ali do bandido, da mulher lá a mulher de bandido, tal, etc, né? Mas quando fica só os três, a Saibioke, o Sang-woo e o Jin-hoon, eu pensei, bom, tenso, beleza, mas eu fiquei muito triste quando a Saibioke tava com aquela ferida do Da vidro, ponte. né? Porque ela é a waifu da série, né? Ela é a waifuzinha da série, que todo mundo se apaixona por ela, gosta dela, tá? Por mais que ela seja muito séria, muito na dela, mas ela mostra ser uma pessoa. Ela é aquela heroína improvável, né? Ela é a menos moralmente questionável de todo mundo. É ela, no final de tudo. Uhum. Tanto é que eu fiquei muito triste quando ela morre, porque eu queria muito que, sei lá, se ela vencesse, não sei. Mas eu acho curioso, assim, porque o final, né, a luta final, o jogo final, ele é meio tipo, é um clichê porque, tipo, são dois amigos que tinham histórias diferentes, um foi pro, né, teoricamente Que já ficou tem uma rico e história com aquele famoso, jogo do final. e aí É tem o um outro, começo tipo, do. é um clichê que, tipo, eu fiquei fiquei imaginando, tipo, não, podia não ser o clichê, mas ele funciona dentro da narrativa da história, né? Isso funciona. Mas eu fiquei sentindo que esse clichê vinha, eu não queria que viesse esse clichê, porque é muito clichê, mas funcionou no meio da história, né? O que eu acho, o que eles conseguiram, é isso que eu acho massa da série. Por isso que eu falo, a série foi bem atuada, foi bem escrita, porque ele consegue, em 2 ou 3 episódios, fazer com que você se apegue àqueles personagens que qualquer momento, qualquer um que morrer, você vai sentir. Então, Não, até só que no ainda último. tem um agravante, Marcelo. No início, o Sang-woo, ele é o cabeça do time, quando eles montam, né, o cérebro da equipe. Só que quando ele tem a oportunidade de contar pra todo mundo quando vai ser o jogo lá dos doces, da parada, acho que é o dos doces, né? Ele deduziu já. É o segundo jogo, que é o dos doces. Pronto, ele podia ter dado a dica pra todo mundo, mas ele foi muito filho da mãe e não deu a dica. E ele Aí sabe que ele não você deu já a dica. começa a desconfiar da moral dele. A partir do momento da questão do paquistanês, do golpe que ele deu no paquistanês pra frente, a série faz de tudo que você já vá focando nele como sendo o novo antagonista da parada, né? Sim. Empurrou o cara lá, o vidraceiro, pra descobrir se o próximo vidro era ou não. Aí quando ele mata a Saibioka, eu disse, não, eu quero que esse cara morra agora. Ele vira o vilãozão, né? Não, mas eu achava até interessante essa coisa do início ele ter descoberto do doce, não ter dito, porque depois pode pensar, não, então ele até se arrepende, você mostra, ele tem um tom de arrependimento, assim, dele, tipo, ele suspira e fica alegre que o outro conseguiu passar, né, e ele ficou com medo de não passar Tanto e tal. É que ele vê então, quando o bicho pega o guarda-chuva, né? Ele já olha pro cara com cara de lamento. Então, tipo, você até pode pensar, não, então vão construir um arco de redenção dele porque ele se sentiu mal naquele momento e tal, né? E aí não acontece. Mas funciona, exatamente, tem a ver com a lógica da série e tudo. Isso é muito legal, né? E assim, é interessante porque o último jogo, ele é citado no início da série, né? Que é quando e citado início da com série eles dois jogando, né? Abre com eles jogando e ele falando. É o nome da série, né? Squid Game, que é aquele jogo ali. E aí você já...
Que é os triângulos, o quadrado e as bolas, né? Então, os círculos estão Que ali no... formam... Que basicamente é o único jogo, vamos dizer assim, que não tem um espelho fora da Coreia. Não, ele e o do doce também. Tem, o do doce ele tem um similar no Japão. Tem uma brincadeira daqueles festivaizinhos que a gente vê nos animes. Os Matsuri. Isso, os Matsuris. Que você pega um doce de açúcar, ele não fica aquela coisa bolachenta, mas ele é um doce de açúcar, que é a mesma coisa. Você pega uma agulha e você tem que tentar cutucar ela para sair aquela forma central. Ele tem um paralelo com o Japão. Interessante. Aqui, se fosse no Brasil, aqui ia ser que é baleado, queimada, né? Não, ia ser amarelinha. Garrafão, né? Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, fora, dentro. Cabo de guerra tem que ter, né? E foi bem bacana. Esconde. Um alerta, 1, 2, 3. A gente conhece como é o Brasil, como é a publicidade brasileira, essas coisas. Uma hora ou outra alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer tipo um comercial, alguém vai fazer alguma coisa do tipo. Não, alguém vai imitar isso. Diretores brasileiros. Eu queria botar na agenda da gincana do HQPB, não vou mentir. Já tem uns 3 que falam isso, ó. Eu vou fazer tal filme, tal série, tal livro, porque não tem versão brasileira ainda. Eu vou copiar, sim, porque como não tem no Brasil, é novo. Eu posso lançar primeiro. Vários diretores, já vi 3 falando isso. Eu quero ver, assim... Uma outra coisa que eu acho legal, Luiz, desse lance do... Por que a menina tinha que morrer ali? Porque provavelmente se ela não tivesse morrido naquela hora que tá lá os 3, o protagonista não ia matar ela. Ele ia se entregar pra ela vencer. Eu acho que, assim, eles justamente mataram ela pra gerar aquele clima de uma maneira que o protagonista quisesse vencer. Mas me lembra de uma coisa, não existia a possibilidade de dividirem o prêmio, porque assim, se eles desistissem, ninguém ganhava o prêmio. Ninguém ganha nada. Não tem não. Você tinha que sobrar só um, né? Essa é a lógica do jogo. O negócio da menina, inclusive, também serviu para mostrar como a coordenação do jogo não liga para a vida de ninguém, assim, independente de estar dentro do jogo mesmo, né? Porque, tipo, ela tava sangrando, ela podia ser né? Podia ter dado auxílio, ter cuidado dela. Era o que o bicho queria, né? Que o protagonista... Mas ela também não chamou ninguém. Não, ela não chamou ninguém. Não, sim, mas aí ele chama, né? Ele fala, ó, ela tá sangrando, ela vai morrer, pode me ajudar, não sei o que. Aí ele sai de perto dela, e quando sai de perto dela é que o outro vai matar, né? Pô, velho, fiquei puto naquela hora, bicho. Que quando abre a porta você pensa, bom, vai vir um auxílio, né? Aí os cabas vêm com o caixão, velho. Porra. Mas assim, ali, pelo menos assim, realmente é uma cena... É uma resolução muito chocante, mas, de novo, segue as regras, que é o que eu acho mais legal, que é assim, que eu sou muito puto quando se estabelecem regras e ao bel prazer do roteiro, vamos mudar as regras porque eu quero criar uma situação na história. E ali não. Ludonarrativa se chama isso, é uma merda. As regras que eles estabeleceram continuaram valendo o tempo todo. Tanto é que o fato dele ter matado ela lá porque ela estava ferida, e eu ainda digo, mesmo que ela não estivesse ferida, se por exemplo ela estivesse dormindo, ele iria matá-la, de todo jeito. De uma maneira ou de outra. No caso ali, na cabeça dele, ele eliminou uma concorrente, ao mesmo tempo que, entre aspas, acabou com o sofrimento dela, né? Não, com certeza, porque o Jin-Hoon, ele tem um momento que ele poderia ter matado ela, mas ele acordou ela, né? Ela achou que ela iria matá-la, mas não. Quando ela tava já desmaiando ali, ou dormindo, seja lá o que for. E é tenso, velho. Mas posso dizer um negócio que eu achei esquisitíssimo? Esse próprio negócio que Denison falou aí, da ter saído com o prêmio e a dívida e tal, isso aí eu considero um furo, tá? Não tinha pensado nisso. Mas eu achei esquisito porque ele sai prometendo que não, o irmão dela, ele vai ver alguma coisa, só que ele sai tão traumatizado que ele passa um ano sem fazer nada, bicho. Ele não ajudou ninguém. Ele não se sente merecedor daquele dinheiro. Essa é que é a questão. Porque ele sabe que cada notinha cada 100 e poucos won equivalem à vida de uma pessoa. Então ele sabe eu sei que o prêmio no total dá 40 milhões de dólares, né? Convertendo. Então, assim, é uma grana do caramba. É porque a gente vê lá bilhões, né? Aí você fica assustado. Mas é 40 milhões de dólares, é uma porrada de dinheiro, né? Convertendo para o real brasileiro. Só que, Janúncio, beleza.
Mas você não achou esquisito, não? Que ele passou um ano Não, mendigando, sem fazer nada por ninguém, não, nem ele não por ele estava mesmo? mendigando, ele estava levando a mesma vida que ele estava levando antes. Ele não era mendigo. Ele era jogador compulsivo e tinha uma dívida com a agiota. Mas acho que a grande questão aí nem foi ele ter só a morte das pessoas, foi a morte da mãe, né? Porque, Sim. tipo, eu acho que se a mãe não tivesse morrido, ele tinha feito direitinho, ele tinha ajudado Claro. a mãe a se recuperar. Foi E aí é final outro aí. link, né? Que ele tinha prometido que quando a menina lá desamarrasse dele, ela não vou ligar mais por dinheiro. Aí ela, você promete? Ele prometo pela minha mãe. Pois Aí, é, e aí a ela, mãe quando morreu ele porque ele não tenta, tava né? lá. E tanto é que ela pega e diz, né, quando ele avança atrás dela, ela diz, tenho pena da sua mãe. E aí, infelizmente, tipo, ela morreu porque ele não tava lá, e aí ele se martiriza por isso, né? Agora sim, tipo, vai, velho, você podia pelo menos ter ajudado o menininho, né, velho? Tipo, o cara tava lá um ano lá, esperando a irmã, sem notícia da irmã, sem nada, pô. E sozinho no orfanato, né? Porque dá a entender que Né? ele tá lá. Sofrendo bullying do povo, do resto dos meninos. Mas assim, achei interessante o plot lá do idoso no final, né? É, mostra assim Desafio, né? o desafio na questão da humanidade, né? Um era contra a questão da humanidade e outro era a favor diz que a humanidade ainda tem jeito, o outro diz que a humanidade não tem mais jeito. É bem chocante o final, assim, é bem. Porque, imaginar assim, o 01, né? O 001. O lance é que ele mesmo não, eu cresci emprestando dinheiro. Fiquei rico emprestando dinheiro. Então você imagina também que o tipo de pessoas que ele conviveu eram pessoas que fariam tudo para ter dinheiro. Pessoas que não mataram outras para sanar dívidas e por aí vai. Ele deve ter visto também tipo, o que tinha de pior na humanidade. E aí você vê que ele praticamente não liga mais. E o irmão do detetive também foi outro que se corrompeu, né? Pra poder se juntar à organização, algo assim do tipo, né? Ele venceu a parada, mas acho que ele deve ter vencido de uma maneira tão extraordinária que ele pode ter solicitado um encontro com o criador dos jogos, ou o criador dos jogos lá. Né? Ele pode ter traído a galera, ele pode ter sido um cara que venceu traindo todo mundo, poderia ser, e aí, justamente porque o velho lá enxergava nele uma pessoa sem escrúpulo de nada, capaz de qualquer coisa, a ponto de ter traído pessoas para sobreviver. Então essa é a pessoa ideal para comandar o negócio. Tanto é que você vê que quando ele mata lá o soldado lá que tira a máscara, ele não questiona as regras. Ele segue todas as regras ao pé da letra, tanto é. Revelou a identidade, morre. O cara não disse quem era, só fez tirar a máscara. Ele chegou lá e matou. Não quis nem saber. E aí aqui tá também, você não sabe como é que aqueles caras que estão ali, como é que eles são recrutados. Se eles são somente ex-militares, se eles são só capangas, se eles são caras que, como ele viu lá, que era muito jovem, né? Aparentemente um cara jovem, que eram pessoas que eram pegas com promessa de fortuna. Ah, você vai ter que participar disso, fazer isso, e depois aí você vai ganhar uma bolada que vai dar jeito na sua vida. E você via que os caras simplesmente matavam os outros assim, como se não fosse nada. Isso me chamou a atenção, a moça que fica de comentarista. Ela tá sempre com uma voz feliz. Sim. Né? Isso me chamou muito a atenção. Que nem aparece, né? Eu acho que não duvido nada que na segunda, terceira, sei lá, temporada eles vão mostrar que, tipo, é só uma pessoa que foi contratada pra dizer um texto. Não, eram, pelo que eu entendi, Marcelo, tem um momento que mostra o Game Master apertando os botões ali. Ou é o Game Master falando as regras e essa voz é transformada numa voz feminina, ou é um botão que ele aperta só pra vozes pré-determinadas, gravadas, entendeu? Não, mas cara, se a crítica ao capitalismo, claro, com certeza vai ser uma pessoa que é contratada só pra gravar uns negócios sem nem saber pra o que é e ganha seu dinheiro e acabou, sabe? E vai embora. Sim, vai pode embora, ser porque uma gravação, é isso o capitalismo, né, cara? O capitalismo pode contratar você pra você falar, você fazer uma coisa que você não sabe que vai fazer mal a um monte de gente, mas como você ganha seu dinheiro, você não se preocupa com isso. Você só se preocupa se é legal. Assim, algumas pessoas só se preocupam se é lícito
ou ilícito. Vamos dizer, chegou ali para um dublador famoso. Ah, grava esse texto para mim. Ah, mas o texto aqui tá dizendo que tal pessoa vai morrer. Ah, você se importa com isso? Só lê o galera, texto. tipo, é pra um jogo, sabe? Tipo, é um jogo de videogame, sei lá, sabe? Tipo, Lê o texto. Eu simplesmente, cara, eu tô lhe pagando para ler o texto, não tô lhe pagando para pensar. Como é uma crítica ao capitalismo, não duvidaria, né? Que seja isso, assim, né? Mas eu acho que assim, eu acho que o caminho que a série tem para uma segunda, terceira temporada é isso que não sei se foi o Denison, se foi o Luiz que falou, de ir para trás, né? Ou se for, porque, tipo, de falar, de mostrar um pouco como é a estrutura daquilo que foi formada e como é que se funciona, né? Porque eu acho que o irmão do detetive ele pode até ser um cara ruim, mas eu acho que vai ter algum plot twist com ele, de tipo, de que ele não é tão ruim assim, ele tá fazendo isso por uma coação, ou por alguma coisa, ou porque ele quer tem um outro objetivo ali dentro, e pra poder convencer, porque você vê que termina a série, não mostra o que aconteceu com o irmão dele, né? Ele pegou o irmão, prendeu o irmão e não mostra, assim, tipo, então provavelmente vai ter alguma coisa pra ele também, ninguém pode saber. Não, ele deu um tiro no irmão, ele pô. Deu um tiro e caiu do penhasco. Mas tem a Mas famosa regra universal, né? Sem corpo, sem morte. Não, Não, mas, mas o irmão ele dele, não não, prendeu. mas ele tirou o irmão do penhasco, cara. Tem uma cena mostrando isso. Tem Mas uma ele não cena? prendeu. Tem uma cena deles conversando. No meio de uma Não, sala. não, Tem. Marcelo. Não, você tá enganado. Não. Eu não vi, não. Eu não vi assim. Não mostrou em nenhum momento o corpo dele se caiu na água, se não caiu, o que é que houve. Isso aí ficou totalmente em aberto. Tem Por isso que eu não, digo. Marcelo. Onde é que tu viu isso? Ah, não, Marcelo. Aquele ali era o idoso, pô. É o idoso. É o idoso que tá de terno numa sala, ele bota Com a a máscara máscara. assim no canto. Tanto É é que aquele você... momento que ele fala, ó, não vou participar, cuido dos convidados. É. Aham. Não tem não, a E- gente não. e É a como o Janus outra disse, dica- ou não tem corpo, não tem morte, né? Ou então morreu mesmo. É um ou outro aí. Que é uma outra dica que você só repara depois, né? Quando o cara bota a máscara lá, o anfitrião, né? Vamos dizer assim. Ele coloca a máscara dele, você dá pra ver que é uma mão de velho. É. E aquilo ali é um flashback, né? Que aquilo ali foi do começo do jogo. Ó, tem uma declaração aqui do diretor sobre o criador da série, né? Ele comenta o seguinte sobre o final. Essa foi a minha forma de passar uma mensagem que você não deve se deixar ser arrastado pelo fluxo competitivo da sociedade. Ao invés disso, você deve começar a pensar sobre quem criou todo esse sistema e se há potencial para você voltar e o encarar. Então, não necessariamente Ji-hoon volta por vingança. Pode ser interpretado como ele fazendo contato visual com quem realmente está acontecendo de uma forma geral. Pensei que esse poderia ser um final simples, mas ambíguo para a história de Ji-hoon. Eu só não gostei do cabelo dele vermelho, ou rosa, sei lá o que. É vermelho. Achei tosco. Eu achei bacana, assim. Não, eu digo, velho, o cara saiu de todo aquele processo ali. Então, eu não vou julgar o cara se ele pintou o cabelo de vermelho, se ele raspou o cabelo. O que eu achei legal é que, pelo menos a minha interpretação do final, é aquela coisa, né? Ele se recusa a se... Porque se você prestar atenção, até os caras são tão controladores que eles querem até que o cara aproveite o prêmio final do jeito que eles esperam que uma pessoa vá aproveitar aquele dinheiro. E quando chega lá o cara que não segue esse script, eles ficam o tempo todo, não, você tem que seguir. Chega o velhinho, não, você tem que aproveitar a vida, não sei o quê. Aí vai lá, começa a aproveitar a vida, aí ele vê que aquilo vai continuar, ele tenta salvar aquele cara, que também não tem nenhuma garantia que aquele cara não vai entrar no próximo jogo, né? Ele simplesmente toma um cartão e o número de telefone. Isso não quer dizer nada em relação ao futuro daquele cara, né? E quando ele liga pro número, ele percebe que ele ainda está sendo vigiado. E os caras dizem, entre no avião, siga a sua vida, é o melhor para você. E ele simplesmente não é. Ele deixa de contratar de novo a filha dele já nos Estados Unidos. Que vacilão, né, bicho? Agora, bem pensado, Janus, não tinha pensado nisso. Que bicho vacilão, velho. Pelo menos ele vai, encontra a filha, depois volta, pô. Essa coisa eles querem dar a entender que o personagem é um personagem muito movido por impulso, né? Muito movido pela emoção do momento, né? Mas, cara, porra, você planejou tudo, preparou, falou com a filha, vai pros Estados Unidos, vê, depois você volta, porra.
É muito Pois é, aquela coisa vacilou de tipo, novo com a filha dele, né? Dizendo que ele tá levando presente, não ser sei uma o quê. marionete, né? Você vê que todo tempo ele quebra as expectativas dos caras. Quando o velhinho era para ser isolado, ele vai lá e escolhe o velhinho. Porque a lógica era deixar o velho sozinho. Ele vai lá e escolhe o velhinho. Quando foi para montar o cabo de guerra, o que é que o amigo dele disse? A gente já tem um idoso e uma mulher. O bicho pega, Aí depois vem mais outra mulher, né? mulher. Também tem isso. Né? Ele já E o vai velhinho, ali... com a estratégia dele, ajuda muito, né? Achei Aham. bem interessante aquela do cabo de guerra. Bem estrategista. E quando vai pro final, quer dizer, ele sobrevive, vence, aí passa todo aquele tempo sem gastar o dinheiro. Aí vem lá o velhinho lá interferir, entre aspas, faz de novo uma aposta com ele, meio aquela coisa do diabo fazendo aposta pela sanidade da humanidade, né? Se a humanidade ainda tem ou não tem salvação. E aí quando o cara perde, ele morre. Porque, se você reparar, ele não diz qual a premiação da aposta com o velhinho, porque diz que não quer saber. Mas implicitamente fica como se fosse uma aposta entre a vida dos dois. E quando o velho perde, é quando ele morre. Quer dizer que a esperança do cara lá na humanidade ainda era válida. E se o idoso morreu, o cara lá vai ser o novo mestre dos jogos, então, o da máscara. Ou que inclusive ele é dublado pelo Guilherme Briggs, né? O Master Game lá. Pelo menos quando tá de máscara é o Guilherme Briggs. Quando tá sem máscara eu acho que não era o Guilherme Briggs, não. Ou outro magnata coreano, né? Da Coreia, né? Não sei mas qual assim, vai ser. pela lógica do jogo, pode ser que... É porque a gente tem que mostrar como é a estrutura, né? Porque se, tipo... Se tem vários jogos no mundo, né? Então, tipo, quem é o central, né? Quem é a pessoa central que gerenciou, que criou isso e como ela distribui, quem comanda cada coisa. E que provavelmente o jogo não começou na Coreia, né? A Coreia não foi o primeiro, assim... eu não lembro se o velho... e os jogos também, pra ser algo interessante, principalmente pros VIPs, né? Que os jogos são pro VIP, né? Não eles não querem ajudar ninguém. Eles querem a diversão dos VIPs. E para os VIPs se divertirem, cada edição de cada país tem que ser jogos diferentes. Então cada coisa, esses jogos aí podem no próximo não ser mais os mesmos, né? Sim. Ou no próximo do anterior. O que eu entendi é que cada edição, pelo menos cada edição da Coreia é com jogos diferentes ou com uma metodologia diferente. Tanto é que quando a galera que chega não conhece o jogo da Lula, né? Tanto é que eles ficam perguntando. Então, quer dizer, naquele momento. Assim, e uma coisa que eu acho que ficou bem nítida é assim: a galera daquele país não participa dos jogos daquele país. Porque, por exemplo, seria muito óbvio ali só ter empresário VIP coreano. Não tinha um coreano ali. Muito pelo contrário, né? Todos pareciam ser ocidentais, até onde deu para perceber. Como é, Janus? Não entendi. Os VIPs, não tem nenhum VIP coreano ali. Ah, sim, Todos sim. os VIPs são estrangeiros. Então, assim, eu acho que uma das regras é assim, a galera que é daquele país não participa, não prestigia os jogos daquele país. Não, mas eu entendi o seguinte, aquele VIP, o idoso, né? Ele é o VIP dos outros jogos, Sim. Por exemplo. Sim. E cada um ali pode ser o quem recebe... Ele estava sendo um anfitrião. O outro cara, o Master Game, era o jogador. Então, assim, ele participava de outros, então ele decide ali. Eu não lembro se na cena do final, quando ele tá lá na cama, se ele fala que ele decidiu entrar ou se ele decidiu criar aquele jogo. E com quem ele decidiu criar? Ele criou e chamou gente que tinha a mesma visão que ele. Aham. E outra coisa aí que eu achei interessante é que, por escolha mesmo do criador da série, ele escolheu jogos com regras simples, que é pro pessoal focar nos dramas dos personagens, né? E não focar nas regras do jogo. Senão ia ficar um negócio muito complexo, com muita regra. Eles não criou um Death Note, né? Dá uma simplificada e foca aí nos dramas e nos conflitos, aí ficou show de bola, né? Não tinha muita dificuldade de entender. As camadas a mais, que é pra mim, Round 6, o que é assim, mais trivial são os jogos de morte, né?
Tipo, Deixa eu dar uma olhada aqui os episódios que o pessoal mais gostou e o que o pessoal mais odiou. O mais gostado de todos aqui pelo Metacritic é o Gambu, que é o das bolinhas de gude. É a nota mais alta. O que o pessoal mais odiou Ou é uma menos mistura gostou. do último episódio e o episódio 2. Os dois têm a mesma nota, mais baixa. sim. E um pouquinho maior só é o episódio da briga lá do. Que eles passam a noite. Sim, a noite da luta, né? Não, é depois da noite da luta. É quando eles passam a noite de guardas. Sim. A Não, segunda mas aí o noite. pessoal tá pegando. É estranho esse sistema de nota que o pessoal tá avaliando as Mas pessoas. é Cara, nós só estamos avaliando exatamente ocidental, onde né? tem ação e onde o roteiro é explorado, eles acham chato. Porra, a visão do público tá horrível, hein? Mas é uma visão aí, Dennis, que é do Rotten Tomatoes ou é do Metacritic? É não, Metacritic. Metacritic. Então, assim. É o que tem no IMDB aqui. Eu acho que o IMDB Aham. pega a nota do Metacritic, se eu não me engano. Então aí, Dennis, você tem que ver que uma votação muito particular de uma galera que é principalmente norte-americana na sua essência. Claro que podem votar pessoas do mundo todo, mas eu acredito que, em sua maioria, as notas são dadas por um público norte-americano, né? E eu tô vendo aqui que as notas não são tudo igual, tá? Porque, por exemplo, o do Gambu lá tem 13 mil pessoas votando. E nos outros tem 6 mil, 7 mil. Então, assim, tem mais pessoas votando logo no episódio que eles mais gostaram, no caso, Sim. né? E no resto não tô votando tanto, É. por exemplo. Mas eu acho interessante observar desse jeito, né? Das votações e etc. Mas assim, continuação. O que é que eu espero? E eu quero saber o que é que vocês esperam. Por mim, eles faziam uma mistura de uma continuação, um próximo jogo, certo? Para explorar mais a história do Frontman. E a partir daí você pode intercalar com flashbacks do jogo que o Frontman participou e a relação dele com o dono de tudo lá, o anfitrião, na Coreia do Sul. Entendeu? Para explicar como era. Ou você faz uma série só do jogo antigo do Frontman, do Master Game lá, ou você faz uma mistura de flashbacks com um jogo mais atual. Agora sim, a participação do Ji-Hoon pra mim que é um mistério. Isso aí eu não sei como é que consegue encaixar a presença desse personagem em futuros temporadas. O Não sei protagonista, mesmo. eu acho que ele só se encaixa se for uma série para ele desmantelar aquele esquema. Porque Mas assim, o pessoal fala de tipo dele voltar ao jogo pra desmantelar por dentro, mas não tem muita lógica dele participar de novo. A gente já viu ele no jogo, não tem lógica. Exatamente. Desmantelar por dentro, a gente já viu o detetive rodando dentro do local e descobrindo coisas por dentro. Então, tipo, tem que ser uma coisa muito diferente, né? Seria algo completamente diferente. Seria mais uma coisa mais para. Eu não estou fazendo uma comparação em termos de roteiro, estou dizendo assim, tipo de gênero, né? Seria uma coisa mais old boy, tipo o cara vindo para se vingar daquilo ali, querendo descobrir quem é, caçando, aí ele tornando a galera que cria aquilo ali na caça dele, né? O objetivo dele é pegar aqueles caras. Porque assim, com ele, só se encaixa nisso aí. Porque não tem sentido trazê-lo de volta. E conhecendo a Netflix como a Netflix, e vamos lá, aquela questão do raciocínio ocidental de sequências, qual é a lógica ocidental das sequências? Tem que ser maior, mais violento, né? Maior e mais violento. Então, muito provavelmente, a ideia que eles possam explorar ou é uma sequência, no sentido de pegar aquele cara do metrô que supostamente estava sendo recrutado, ou outra pessoa, ou então, como você falou, Luiz, contar histórias de jogos anteriores, que deu para ver ali que tinham vários anos que aquilo ali já vem acontecendo. É ser maior, mais violência e mais complexo. Geralmente é isso que faz na segunda temporada, né? Deixa mais complexo a coisa. Eu acho que, tipo, com o dinheiro que ele tem, ele poderia muito bem criar uma pequena organizaçãozinha, né? E começar a procurar os outros sobreviventes. Ou tipo, seria muito legal se começasse a série com aquele cara que ficou dando tapa na cara dele, sendo pego pela organização dele, sabe? Tipo, sim.
pego pra ser sequestrado pra poder pegar informação. Seria muito legal de ver isso. Até porque também tem esse outro lado, né? Que o cara fala lá que a polícia da Coreia do Sul é muito devagar, né? Como se assim, os caras fossem muito. Ou tão comprados, né? Sim. Ou então são muito lerdos, que dá a entender ali pelo comentário do cara, né? Ou até tem uma questão assim que, como os caras são muito poderosos, tem até aquele lance. Alguém do governo, alguém da polícia está envolvido e simplesmente aquilo ali é abafado logo quando começa. Porque você viu que quando ele vai fazer o registro do caso na delegacia, qual é a primeira atitude dos caras? Vamos ligar para esse número então para tirar essa história limpo. E a partir dali, qual é o trabalho dos caras? É em desacreditar o cara que está fazendo a denúncia. Então, muito provavelmente, caso isso começasse a repercutir dentro da polícia, a galera já dava um jeito de dar fim na coisa ali mesmo. De continuação, eu imagino que eu não queria que o cara voltasse, né, o protagonista voltasse pra dentro do jogo. Eu queria que tivesse isso, né, de fazer uma organização, usar o dinheiro dele pra conseguir coisas fora do jogo. E não e seria interessante de ter esse flashback de fato do que aconteceu com o Frontman. Porque assim, eu não acho que a série deveria ter uma nova leva de personagens que você ia ver o drama deles dentro do jogo, sabe? Porque isso a gente já viu. Esse tipo de série ela tem que ter coisas muito diferentes para poder se manter. A segunda temporada, geralmente, de uma série é a que sedimenta ela, se ela vai ter mais de muitas temporadas ou não, né? Então, eles têm que. É um trabalho agora gigante conseguir fazer uma coisa realmente que segure a série. Eu acho que essa daqui é mais uma daquelas séries que nada vai superar a primeira temporada. Tanto a questão da surpresa, né? Quanto a questão das viradas, dos plots, das histórias, dos personagens. Será que essa série realmente, assim, tirando o fator lucro, claro, que a gente sabe que é o que comanda tudo, mas tirando o fator lucro, essa série, ela realmente, ela precisa que tenha uma sequência? Não, eu achava que não. Eu achava, inclusive, que assim, tem duas coisas sobre o final, né? Eu achava que se a série fosse pra ser mais realista, o carinha lá, o protagonista lá, não tinha ganhado, ele tinha morrido. Quem tinha ganhado tinha sido o outro. Pra mostrar que no sistema capitalista, quem ganha é quem engana, quem mente e quem enrola as pessoas. O malandro, né? E que a pessoa pode ser boa que for, você vai ser lascado. Porque não, a crítica, se é uma crítica, tem que ter terminado assim. Mas aí vai da visão do criador sobre o que é que ele quer passar de mensagem, né? Sim. Ele quis passar uma mensagem otimista. Não, e a mensagem dele era tipo, existem pessoas escrotas, como o velhinho lá, também que ele queria revelar isso, né? E o amigo dele. E o amigo dele, mas existem ainda pessoas boas que vale a pena, né? Ajudar as pessoas, né? Mas aí eu achava que não precisava ter uma segunda temporada. Tipo, eu acho que a história ela se fechava nessa mensagem muito legal. Ele pegar, terminar e ir embora. E tipo, eu sei que tem essa coisa acontecendo, mas ela é muito maior do que eu não consigo resolver. Mas assim, é aquela lógica, né? Tipo, histórias de violência e de pessoas que criam um laço de amizade que morrem e geralmente gera uma necessidade de uma vingança, né? E aí você cai nesse lugar comum da vingança no audiovisual, né? Na ficção. E aí é compreensível. O fator motivador, né, da sequência. Será que o cabo vai virar o John Wick, bicho? Vai chegar lá matando todo mundo? Aí seria foda, ele entrando disfarçado, né? Pegar as coisas, as roupas dos Imagina o seguinte, né? Ele, por exemplo, o recrutador fosse um vencedor e eles começaram a mostrar assim, tipo, algumas pessoas se corrompem tanto que elas entram naquele sistema. Elas começam a servir aquele sistema. Diferente dele, que além de se afastar, agora, aparentemente, pelo final, ele quer combater. Né? Sim. É um paralelo muito legal, exatamente. Por isso que eu acho que eles devem trabalhar o Frontman, né? Porque tipo, é um paralelo com esse cara, né? O cara passou pela mesma merda que ele e se corrompeu, né? E ficou. Que aí sim seria mostrar o que ele fez para ganhar, seria justamente mostrar para você esse final que você queria ver na série, né? Aquele o bad end final, onde o cara que não tem escrúpulo, não tem pena de ninguém, só pensa nele, vai lá e ganha. Né? Sim. Porque aí sim você entrega
um ponto de vista diferente do que a gente viu. Porque, por exemplo, imagine que o protagonista da série, se a gente for pegar um personagem dessa para montar mais ou menos um perfil do Master Game. Imagine que a mulher lá que se aliou com o Gangster fosse a protagonista. Uma pessoa Sim. como aquela. Sim. Entendeu? Que faz de tudo para... Que mente, engana, que... Exatamente, passa a perna. Que vai montando aliados para simplesmente depois ir chutando todos no caminho. Como o Killmonger fez em Pantera Negra, né? Que ele monta todo um time de aliados e, a passar do tempo, ele vai descartando, né? Inclusive, ele descarta a própria namorada. Sim. No filme do Pantera Negra. E aí, Denison, segunda temporada, continuação, o que é que você pensa? Então, eu não tenho certeza, porque agora que a gente está vendo essas coisas surpreendentes acontecendo, dá para ter um desejo de pensar que os caras se preocupam com o que produzem e podem criar uma coisa impressionantemente nova, sabe? Ou satisfatoriamente nova. Então, eu gostaria simplesmente... O que vai acontecer? Se lançar uma segunda temporada, dependendo do grau de ruindez, a gente esquece que existe. Por exemplo, as pessoas dizem que existe uma segunda temporada de Stranger Things, mas eu acho que não existe. Ela nunca existiu na minha cabeça. De tão ruim que é. Tá? Então, quando as pessoas conversam comigo, eu não entendo a conversa. Eu não consigo reconhecer aquilo como parte da série. De tão ruim que é. Você simplesmente vai abandonar. Não existe. Não existe a segunda temporada de Stranger Things. A segunda é a terceira. Simples assim. De tão ruim que é aquela porcaria. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão continuar falando bem da série? Vão. As pessoas vão continuar procurando ela pelo que ela tem de diferente, atraente, surpreendente, chocante? Claro que vão. Né? Então é o seguinte. Se acha que pode fazer bem, agora que nós estamos vendo as pessoas fazerem coisas novas fora do comum, de um povo que nós não estamos acostumados, e esse povo está se incentivando a si mesmos a criar material original que o mundo reconhece como parte dele também, não só do país de origem, que é a Coreia, mas que isso são valores e defeitos universais, por favor, que experimente, que faça, que me surpreenda de novo. Sabe? Eu não me importo, não. Se ficar ruim, que se dane, eu esqueço que existe. Eu acho até que talvez, melhor do que fazer uma sequência direta, faz o seguinte, esse cara já se provou um realizador, um criador, né, assim, com um bom potencial. Seguinte, bicho, o que é que tu tem aí que tu pensa em... Eu lembro uma vez que, como é aquele diretor brasileiro de Tropa de Elite, Zé Padilha? Zé Padilha. Eu lembro da entrevista dele que ele disse que estava uma vez conversando com um dos diretores da Sony norte-americana, e enquanto eles estavam indo tomar um café, ele falou de um projeto que ele tinha no começo, quando ele estava começando a trabalhar com cinema. Um projeto que ele nunca realizou. Ele disse, você tem roteiro disso? Quer dizer, todo realizador tem algum projeto que queria fazer e nunca fez. Com certeza esse cara deve ter algo lá na gavetinha de ideias dele. Então chega nele e fala, bicho, o que é que tu tem de bom aí? Mostra aí. Ambos funcionam. Pode ser um projeto baseado dessa identidade intelectual que já existe. Expansão, pode ser uma expansão, pode ser uma coisa totalmente nova, um projeto totalmente avulso. Não faz diferença, eu só quero que saia. Se for bom, nós vamos nos lembrar. Se for ruim, a gente vai esquecer. É o que a gente já faz. Eu só espero, claro, sempre surpreendido. As pessoas estão vendo exemplos ruins vindos do Japão. Cavaleiro do Zodíaco já teve seus reboots, suas continuações, suas obras feitas por outros autores, e 50% vale a pena, 50% é uma droga total. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente deixou de gostar das 3 primeiras sagas de Cavaleiros? Não, todo mundo está aí amando, assistindo toda vez que passa na televisão, toda vez que está no streaming, as pessoas vão lá e dá play de novo nessas coisas, por mais datadas que elas sejam, mas o amor continua, né? Então, eu tô de boa. Se puderem fazer algo bom, eu aproveito. Se não puderem, eles vão se ferrar por conta própria, não só ser eu mesmo. Eu vou aproveitar o material bom que eles continuarem trazendo. Fico chateado porque isso pode causar o fim de uma franquia que talvez
com boas ideias, com boa dedicação, com bom investimento e com bastante tempo, possa se transformar em coisas novas e maravilhosas. Tá? Isso acontece com toda a franquia, em todas as mídias, de literária a videogame. Então, eu tô de boa. Se o cara quiser produzir, se ele tiver a mão para fazer isso de novo, o apoio correto, para mim pode. Eu quero mais. Eu tô feliz se vier alguma coisa nova da mesma propriedade. Pra mim entrou naquela situação, uma série que foi feita pra ter uma temporada, que caiu no gosto da galera e surpreendeu todo mundo, e a Netflix agora tá correndo atrás de produzir mais coisa, né? Junto do criador. E se não vier, não tem problema. Também se não vier, beleza, ficamos com as boas impressões. Teve alguns seus defeitos, o final talvez não agradasse, do cara ter ficado daquele jeito, de se mostrar um impulsivo, não quis nem ver a filha finalmente depois que ele se restabeleceu psicologicamente. Foda-se, não tem problema, não é problema. Eu só quero que as coisas terminem quando o autor quer que termine, sabe? Eu acho que é a coisa que mais me chama atenção na parte de criação. Eu não quero ver cortes, não quero ver censura, eu não quero ver modificações, eu não quero ver adaptações para uma cultura diferente. Eu quero saber como aquilo foi produzido, qual é a cabeça do autor e a ideia que ele quis passar em cima do que ele queria. Uma das coisas que eu estou aprendendo nessa pandemia, por causa dessas coisas que estão aparecendo, dos fatos da pandemia, e dessas coisas que estão surgindo no meio de produção nesse interim, é que os países de primeiro mundo têm muito mais coisas que a gente não sabe do que a cultura pop já mostrou. A Coreia sempre foi vista como um dos epicentros da economia, uma das coisas que dão certo, que a favela, na verdade, é o país que está do lado, não é o país todo, não é que nem nós que temos um abismo social atravessando a rua, sabe? Que não, se isso acontece ali, que existem esses problemas, que lá na Suíça, quando teve o alto da pandemia, quem sofreu mais foram exatamente os imigrantes que estavam trabalhando por subempregos, por salários, e foram correndo aparecer na mídia para o governo ajudar, e você não via isso, sabe? Então, eu quero me surpreender conhecendo essas coisas que eu não conheço, que é como a cultura lá fora funciona. Eu acho que isso está sendo o maior prêmio que a gente está tendo com tudo isso que aparece. Alguém mais a comentar? Marcelo, Janun, senhor? Não, eu só queria dizer que eu concordo com o Denison nessa questão do que você não precisa se apegar que vai ter 200 temporadas numa série. Essa cada temporada foi boa, foi legal, ok. E o que eu quero também, concordo, eu quero ver coisas novas, né? Tipo, por isso que eu acho legal ver séries que são meio que antologia, porque você fechou, acabou aquela história, você vai pra outra história, assim. Eu acho que Round 6 é uma série que foi muito legal e eu não tenho muita necessidade de ver mais histórias dela. Se tiver, eu vou ver. O universo pode ser ampliado, mas não necessariamente tipo, você pode ver outras... a mesma forma. Repetir a mesma forma. Porque você tem... dentro dela tem crime, tem o submundo do crime lá da Coreia, tem a pobreza coreana mesmo, as classes menos favorecidas desse milagre econômico sul-coreano, né? Então, assim, é um universo que ele pode ser expandido tanto da questão da trama dos personagens que a gente viu, como também, como você falou, né? Antologicamente falando. Essa história desse game é o pontapé para uma trilogia de séries, então. Agora acabou a história do gamezinho, agora vai ser a história do cara que sobreviveu, o que é que ele vai fazer da vida. Maravilha. E o legal é que com o sucesso do Round 6 você começa a ver as pessoas se interessarem por outras coisas da Coreia, né? Tipo, você começa a ver postagens de 8 séries pra ver no Netflix coreanas, né? Filmes coreanos, então, tipo, você começa a ter interesse de ver coisas que estavam fora do seu radar. Isso que eu acho legal quando você vê uma surpresa dessa assim de algum outro país, o que aconteceu com o Japão. A gente assistia ali os desenhos, aí de repente começaram a falar da parte histórica, da parte religiosa, da parte expansionista. Aí a gente foi ver que toda aquela maravilha do Japão não é o tempo todo uma maravilha, que tem os seus problemas, que teve as suas guerras, que teve a sua evolução cultural, o imperialismo de fora chegou, modificou, e evoluiu ou retrocedeu alguma coisa.
né? Então, conforme a cultura vai sendo interessante para o público, a gente, por osmose, vai conhecendo e se interessando pelas coisas novas. Tu falou com o Carlinhos Silveira, Janus, pela dublagem dele? Parabenizou ele, alguma coisa assim? Falei porque foi da segunda vez que eu vi a série. A primeira eu vi legendada, a segunda eu vi dublada, né? E o comentário dele sobre foi o seguinte, lembrando até um comentário que ele fez na nossa entrevista, que era a questão do conteúdo da série, né? Eu sabia que ia ter alguma coisa sobre isso. Né? Ele não sabia como era a série quando ele começou a gravar. E aí depois ele ficou muito preocupado também com essa questão, o tipo de público que está consumindo aquela série. Então a conversa que eu tive com ele foi muito assim, sobre justamente quem foca somente na camada da violência da história. E a história não é sobre isso. A história é sobre o dilema do ser humano, né? Os seres humanos que se corrompem e aqueles que tentam manter a dignidade humana. Basicamente é isso, né? Porque quando a gente entrevistou os dubladores, a gente percebeu que muitos deles nem sabem pra onde vai as vozes, né? Eles só fazem, tem algumas que eles fazem tão no automático ali que eles nem sabem pra onde vai, né? Pra que série vai, aonde vai ser exibida e tal. E quando acontece uma série como o Round 6 aí explodir, então acho que ele ficou ciente, né? Ou seja, se o dublador, por conta própria, não tem ciência da origem do que ele está fazendo, ele só vai aplicar a voz dele e só depois ele vai ver a repercussão. Muitas coisas eles dizem que sim. São algumas poucas coisas que tem tanta vezes, burocracia que eles sabem pra que é, entendeu? Então, tipo, é uma coisa da Marvel. Então tem muita burocracia, muito contrato de sigilo e tal. Aí eles sabem pra que é aquilo ali. Agora tem tanta participação assim, de coisas que não tem tanta burocracia, muita exigência de sigilo e tal, que eles gravam e não sabem pra onde vai. E eu tô especulando agora, o que eu vou dizer é pura especulação. Eu acredito que o dublador, quando ele é escalado para uma série, vou escalar o Carlinhos Silveira para dublar Round 6. Que não tem nada a ver com a conversa que eu tive com ele, certo? Tô deixando isso bem claro para depois ninguém ficar... Mas imagino eu que escalaram fulano para a série. Fulano tem que assinar o contrato dele antes da série ser iniciada, a dublagem. Depois que ele tá vendo a dublagem e de repente o personagem dele é um serial killer e a série já tá lá mais da metade, ele simplesmente não vai chegar e vai dizer, não quero associar meu nome a esse personagem, me tire da série. Depois que o negócio já tá na metade e o cara é tipo um protagonista, é um personagem importante, simplesmente não dá, né? Então assim, gente, se vocês estão falando que dublador às vezes não sabe pra onde vai a voz dele, a mulherzinha que faz as narrações no Round 6 também não sabe, pô. Exatamente, mesmo esse ponto, é como a gente falou. É aquele lance que eu digo, né? A mulher, nesse texto aqui tem dizendo que se a pessoa não cumprir essa regra vai morrer. Aí o cara chega e diz, sim, eu tô lhe pagando pra dublar, não tô perguntando pra você filosofar. Não tô lhe pagando pra filosofar. É engraçado, não tem mulher na estrutura do jogo, né? A gente não viu nenhuma, né? Não, assim, não é que não viu. Tem um povo de máscara, né? A gente não sabe se porque, inclusive, um dos detalhes, né? Os macacões, eles eram propositalmente folgados para não marcar e definir o gênero de ninguém. Eu me lembro que eu vi várias mulheres ali. Eu vi de boa várias mulheres ali. Não, eu tô dizendo assim, nos que falavam alguma coisa ou tiraram a máscara por algum problema, foram mortos, etc. A gente não viu presenças femininas. Mas como o Janúcio disse, o uniforme de todo mundo é feito, menos o do... Até o do Maskman, o Frontman lá e tal, é feito para não designar se é homem ou mulher, né? Ser o mais neutro possível para não entregar, né? Nenhuma pista de nada. E o engraçado é que no espectro de cores, a cor escolhida para o uniforme dos membros lá dos vigilantes, né, tal, de seguranças, no espectro de cores, ele é o oposto da cor usada para o macacão dos competidores. As coisas não são tão à toa assim, não. Eu quero ver o PlayStation se vai fazer alguma referência a Round 6 por causa dos símbolos, né? O jogo vai sair pelo PlayStation, imagina aí. Tem que ser. Agora tem que ser, né? Só não tinha o fundo azul, né? Só não era mais referente por causa do fundo azul no cartão.
Só faltou o xizinho, né? Tem o triângulo, a bola e o quadrado. Ninguém nunca mais vai pegar no PlayStation como antes, depois do Round 6. Eu gosto dos memes, o pessoal botando assim, chegou minha conta de luz e água. Aí tem 2 cartãozinhos assim do Round 6. Os memes que são os engraçados, né? Mas é isso, amigos. A fatura do cartão, né? Obrigado aí, Marcelo, Denison e Janúncio, por mais uma gravação aqui do podcast Nerd Debate. E obrigado a todo mundo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Falou.